Bem-vindo, Halisson, à Boa segunda noite de noite! bingo! E vamos começar assim, alto astral, como eu estava falando antes, no aquecimento, com uma camisa bem tchan, neon, para manter essa energia para a gente ir até o fim. A gente sabe que a gente, seres infinitos, não é? Então, não tem hora, não tem momento, mas essa realidade que ainda tem esse negócio de feriadão, hoje na segunda, amanhã o povo vai voltar para a rotina, é aquela coisa toda que mais é possível pode um pouquinho nisso tudo. E vamos lá, eu estava falando de como eu cheguei em Binhu, um pouco da minha trajetória em Axis até chegar no Binhu. E também como eu conheci Paty, aquela coisa toda, que foi mais ou menos no final do ano passado, e que eu comecei a acompanhar os trabalhos dela. E primeiro foi assim, eu fiz um curso de entidades aqui em Salvador, e aí uma das pessoas que tinha feito fundamento com ela me falou dela. Foi a primeira vez que eu ouvi falar esse nome, Patrícia Stankiewicz. Eu gostei do sobrenome, não vou mentir. E aí, e teve outra coisa também, quando ela me disse, eu fiz em Prado. Aí eu, puta que pariu, quem é essa pessoa que sai em Prado, para quem não conhece, é extremo sul da Bahia. Eu conheço porque na minha primeira formação, eu sou advogado, e quando eu estava iniciando, então eu viajava a Bahia toda fazendo audiência. E eu cheguei aí a Prado. E é muito distante aqui da capital. O aeroporto mais próximo é o de Porto Seguro. Então você desce, acredito que a Patrícia tenha feito isso. Se ela tenha ido para Porto Seguro, de Porto Seguro ela tenha pego o ônibus para ir até Prado. Ou pode também ir a Minas, porque de Minas também é mais perto do que de Salvador, acreditem. E aí, quem é essa pessoa que sai? Porque geralmente as pessoas vão até os facilitadores. Nesse caso, a minha pergunta foi: nossa, ela foi. Ela seguiu essa energia. Então, ela já tinha feito a primeira coisa. E depois veio. Aí depois eu passei de fato a procurar quem era ela, aquela coisa toda, a seguir o conteúdo dela, a participar dos workshops que ela fazia, que ela promovia, aquela coisa toda. E, como eu falei antes, eu tinha ainda o ponto de vista de preço, o ponto de vista de valor. E aí, tanto que eu ficava só ali nos baratinhos, eu ficava ali nos R$ 100, nos de 20, eu era muito aquela pessoa que ficava nas degustações. Eu era desse. Eu ficava. Só que eu sabia que tinha alguma coisa. Inclusive com Patrícia foi aquele negócio. Foi um workshop dela que eu participei, que foi o de 21 dias de implantes distratores. E aí. E ela falando, e ela falando, e ela falando, e ela trazendo conteúdo, aquela coisa toda. Eu já tinha feito. Eu já era facilitador de barras. Nesse período, eu me tornei facilitador mais ou menos em novembro. E aí, novembro do ano passado, eu disse: Uau, tem um borogodó aí, tem um negócio aí. Tem uma coisa aí. E eu perguntando, e ela sempre respondendo, aí chega o momento que ela diz, isso aqui é fundamento. Isso aqui é fundamento. Aí eu, ok. E aí aconteceu que eu não fiz meu primeiro fundamento com ela, eu fiz meu primeiro fundamento com outro facilitador, porque também aconteceu. E tinha tudo para ser com ela, porque nesse mesmo final de semana ela estava aqui em Salvador, facilitando aquela coisa toda, mas eu não tinha como é que eu digo, tirado isso do meu radar. Eu não tinha desistido dessa escolha, não tinha aberto mão dessa escolha. De fato, fazer um fundamento com ela, fazer uma classe com ela. E geralmente a gente sabe, a primeira classe assim é fundamento, foi a classe que eu tinha assim, já estava. Ela era uma das minhas facilitadoras que eu tinha dito para mim, escolho receber dela. E aí teve uma coisa muito bacana também, que aí a gente entra na energia do Binhu, na energia de ser você, que foi no Fundamento Global. Foi uma classe, foi em fevereiro, antes da pandemia, e eu escolhi essa classe mais ou menos em dezembro. Eu nem tinha pago ainda, mas eu já comprei, eu me inscrevi logo, comprei logo as passagens, e eu disse, eu não quero saber, eu vou. Vai estar todo mundo lá, vai estar, tipo assim, a nata, não é esse pessoal todo, aquela coisa toda, e eu não quero saber, eu vou. E eu cheguei, uau, sabe um lugar quando você entra, quando eu entrei no salão, aquele lugar, tipo assim, estou em casa, estou aqui, eu me reconheço, aqui eu posso ser eu, aqui eu estou entre os meus pares, por assim dizer, eu disse, uau, que coisa mágica é essa? O que é isso? Que mágica é essa que tem aqui? E Patrícia, claro, aquele cabelinho ruivo, todo mundo
Conhece, então não passa batido. Então eu já tinha identificado ela, porque até então eu só conhecia pelo Zoom. Mas eu estava com outros facilitadores que eu também tinha acabado de conhecer, porque eu também só conhecia o pessoal pelo Zoom, assim como a maioria de vocês. Espero logo em breve estreitar esse contato, sair do virtual e ir para o real. Em que pese a gente saiba que energia está para além de tempo, espaço e dimensão, enfim. Por isso mesmo que também, quando a gente faz um processo verbal, e Paty falou um pouco disso, não é que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser, ou seja, porque você está indo para o futuro, trazendo essa energia agora para materializar, para atualizar a manifestação do universo. Então, e aí, eu passei, eu estava, como eu falei, com outros facilitadores também, que eu tinha acabado de conhecer, aquela coisa toda, outras pessoas daqui de Salvador, outras pessoas que eu conhecia, que estavam lá também, e ela estava de costas, ela estava, como ela mesma fala, ela estava na produção, aquela coisa toda do evento, ela estava de costas. Eu passei, e eu pensei assim, tipo, eu não vou incomodar, eu não vou parar o que ela está fazendo para dizer para ela, oi, Paty, sou eu. Não vou fazer isso. Só que quando eu passei por trás, ela virou e disse, oi, Alisson. Eu, hã? Que isso? Quem é essa pessoa? Sabe que ela captou a minha energia, que só foi eu passar e ela percebeu quem eu era, ela percebeu a minha energia, aquilo uau. E isso tem muito a ver com o Binhu, porque durante muito tempo eu me escondi. Durante muito tempo, eu até já fiz esses testes, porque, tipo assim, e hoje eu tenho total clareza, isso para mim não é, como é que eu digo, não é pesado, isso para mim é leve, e falando também de leveza, ser quem eu sou. Isso para mim E tem uma coisa também, que, por exemplo, fazendo uma outra mentoria, com um desses, por assim dizer, também, eu não quero dizer bambambam, bam, bam, mas por assim dizer, uma das pessoas que são tidas como referência em mentoria aqui no Brasil. E aí foi uma mentoria em grupo, pessoas que eu nunca tinha visto, aquela coisa toda. E aí quando eu comecei a falar, quando eu comecei a me expressar, ele disse, tô percebendo, você vai fazer isso. Aí eu, como assim? E aí, e bem a energia do Binhu. E bem nessa energia. E foi isso também, foi participar dessa mentoria que me deu aquele negocinho para eu fazer eu pagar a minha inscrição e me tornar um facilitador Binhu. E aí, voltando um pouco para a história de como eu me tornei facilitador Binhu, como foi que Binhu chegou, foi nisso. Porque muitas vezes as pessoas diziam, seja menos, Alisson, menos, não apareça. E eu já fiz muito esse teste, como eu falei. Eu, às vezes, tentava passar batido num lugar, eu tentava passar despercebido e eu não passava despercebido. E eu resisti contra isso, sabe? Eu lutava contra isso. Eu dizia, não, eu dizia, não, eu não, tipo assim, eu não quero ser essa, literalmente gay. Gay na etimologia da palavra é aquela coisa alegre, não é? Se você pegar o vocabulário americano, por assim dizer, da língua inglesa, pronto, melhor dizendo, da língua inglesa, gay quer dizer isso, quer dizer essa coisa alegre, quer dizer, tem esse significado. Essa é a semântica original, que foi transposta para um outro significado, deram outro significado para essa, por assim dizer, comunidade. E que muitas pessoas usam em tom pejorativo. Então, você ser apontado como isso, ou você ser reconhecido como isso, é um demérito. Enfim. E muitas vezes eu tentava passar batido por isso. Não que isso para mim seja porque a gente é o que é. Enfim, e a gente tem essa clareza aqui, nós que somos de Axis, aquela coisa toda, do que os corpos escolhem, do que nutre mais os corpos. E para mim também tem sido um aprendizado aprender a receber de vocês, mulheres, aprender a receber sem ponto de vista, porque e é muito também esse exercício de baixar barreiras e também aprender a receber sem ponto de vista, inclusive para aumentar meu receber em todos os aspectos, para aumentar meu receber do dinheiro, de diversas coisas, diversas formas. E aí, então, e também por essa questão familiar, porque, tipo assim, e também hoje, né, quando o Cris me convidou, aquela coisa toda, disse, eu escolho, desse dia é muito especial, Dia das Crianças, aquela coisa toda, e aí falando de criança, sempre fui aquela criança
Eu era meio que entre o educado, o educadinho. Na verdade, eu era formalzinho, forma, estrutura, mas eu também era aquela criança endiabrada. E também era aquela criança explosiva. Então, tipo, eu nunca passei batido. E aí agora, sabe, eu vim me perguntando por que então eu vou passar batido agora? Por que então eu não vou ser quem eu sou? Eu não vou ser essa energia. E cada vez mais é bacana isso, porque quando você é a energia, você está na energia que você é, sem julgamento, a coisa flui, a coisa acontece. E tem sido muito bacana isso, tem sido muito bom não só perceber, como receber isso, como a Lu falou ontem, quando você está sendo essa energia que você de fato é, as contribuições começam a chegar, as coisas começam sabe, a sua vibração você está ali ressoando, então as pessoas que de fato estão na sua vibração, estão ali desejando, escolhendo ser contribuição com você, a coisa vai fluir naturalmente. E fica assim, e comigo agora mesmo, um pouco antes de entrar aqui na live, de estar com vocês, tem uma coisa muito bacana. Porque, por exemplo, uma das coisas foi a marca. E aí, também falando de BU, no BU Negócios, que é uma especialidade do BU, da classe BU de Paty, teve uma coisa que ela falou que me marcou bastante, que foi: você não vai ganhar dinheiro enquanto você não for você. Enquanto você não estiver sendo você. Você não vai ter dinheiro. O dinheiro não vem para a sua vida. Aí aquilo me... Sabe? Quando você, aquela conscientização, aquele níquel cai assim, plum, e aí eu digo, opa, tem alguma coisa aí. Mas aí também tem aquela coisa da definição do que é ser você, da conclusão do que é ser você, da projeção e da expectativa, porque também era outra coisa que durante muito tempo, muito tempo, eu segui, que era a projeção e expectativa dos meus amigos, dos meus pais, da minha família, sabe? Para atender a isso. E isso você nunca vai conseguir ser. Você nunca vai conseguir atender a todos esses desejos, ou de relacionamento, sabe? De parceiro. Tem uma coisa que Den fala no livro, que é quando você meio que se corta para caber naquele Fusca. Você vai ser você. E um pouco do que eu falei antes, que antes as pessoas diziam, você é muito você é muito eu era tido como arrogante. Eu era tido como nariz em pé. Eu era tido como o insuportável, porque eu sempre seguia meu saber, só que, na verdade, eu não estava sendo. Eu meio que corrompia isso para o fazer. Eu queria provar. Pronto. É isso mesmo. Eu queria provar ser através do fazer. Tipo assim, a gente sabe que isso não funciona. Como de fato não funcionava. E também num outro ponto, ela não só, sabe, o provar ser através do fazer, eu fiquei colocando várias capas, eu fiquei me escondendo. Primeiro, eu tinha que ser um ótimo filho, eu tinha que ser um ótimo estudante, um ótimo aluno, um ótimo profissional, um ótimo irmão, um ótimo namorado, um ótimo não sei o que lá, para depois ser eu. Sabe? Porque depois que você passasse por todos esses filtros, aí eu dizia, agora eu posso ser eu. Só que eu sempre dava, aí a coisa, como a gente sabe, não vinha, a coisa não... Esse fluxo energético, ele não estava equilibrado. E quando, de fato, eu passei mesmo, sabe, a beber do bingo, a ser o bingo, a ser essa minha energia mesmo e dizer, desculpe a palavra, foda-se o que os outros vão pensar, sabe? Foda-se, eu não tô nem aí. E foi bacana, porque nesse final de semana eu estive com minha mãe e ela chegou falando um pouco, né, da minha caminhada em Axis, aquela coisa toda, que ela veio acompanhando um pouco de fora, e ela chegou e disse assim, eu não aceito. Aí eu, você não tem que aceitar nada, minha mãe. Porque ela toda a forma, a estrutura, aquela coisa toda. E literalmente, Access nos tira dessa caixa. Não é? Quando a gente começa a rodar os processos, quando a gente começa a correr nossas barras, quando a gente começa a ser essa energia. E é tão crescente, é tão expansiva, que as pessoas olham e dizem assim, nossa,
Quem é você? E quando a gente também aprende a destruir e descriar as projeções expectativas, a se desapegar do resultado, quando a gente também aprende, tipo assim, a destruir e descriar o que a gente foi ontem, os pontos de referência, para ficar nesse indefinindo você, as pessoas ficam meio. Porque elas ficam sempre buscando esse ponto de referência, sempre ficam buscando alguma coisa para se apegar, alguma coisa, alguma característica. Teve até uma live que o Paty falou sobre o negócio ser sua cara, não é? Que ela diz assim, isso aqui é sua cara, mas tipo, e se você não tiver cara? E se você for apenas a energia que se requer e a coisa mudar e a coisa fluir, isso for bacana para você, isso for leve para você e não tiver nenhum problema. E como eu falei também, eu buscava muito esses pontos de referência. Eu buscava muito essa validação no externo. Eu não me validava, eu não acessava a potência que eu sou. Eu tinha medo disso, e é por isso que eu me escondia. É por isso que eu sempre estava buscando atender às expectativas dos outros, eu estava sempre buscando atender às projeções dos outros, e isso para mim era muito doloroso. Doloroso num determinado ponto, mas era um desgaste energético muito grande, porque eu não estava sendo eu. E hoje, a pessoa é a pessoa, e eu sou eu, e tá tudo lindo, e tá tudo certo. E aí sim, hoje eu aprendi a usar a ferramenta, a usar, sabe, a ser um interessante ponto de vista, a sair desse julgamento, a olhar, como eu já falei numa outra live, eu tive um momento também, logo do negócio da minha caminhada em artes, aquela coisa toda de ser o chato da consciência, de ficar facilitando a pessoa sem ela pedir, até que eu percebi que isso não é gentil, isso não é bacana, você ficar, sabe, facilitando a pessoa. E eu passei isso com amigos próximos, com pessoas próximas, sabe, que, por exemplo, e aí eu vou trazer o exemplo de hoje, por exemplo, que também é um dia atribuído, nosso país tem essa cultura católica, a Nossa Senhora Aparecida. Então, as pessoas que são devotas ficam naquela coisa toda. E quem escolhe avançar, quem escolhe se aprofundar, quem escolhe fazer um fundamento e outras classes avançadas, começa a abrir a cabeça, começa a ter uma outra percepção e dizer, ok, Nossa Senhora, ela pode ser uma contribuição para mim. Não mais naquela relação, não mais naquele ciclo ali que você fica todo ano, que é o que minha mãe fica, que é o que minha avó fica, que é o que eu fui criado, e que tem um amigo mesmo, que ele é bem próximo, sabe? Ele tem essa relação, por assim dizer, com Nossa Senhora, aquela coisa toda. Antes eu ia dizer para ele, eu ia meio que questionar a fé dele. Hoje não, olha, cá, bacana. Agora, tipo, para mim, não faz mais sentido. E quando a pessoa chega para mim e tenta meio que voltar. E isso também acontece muito. Quando você começa a expandir, quando você começa a sair da caixa, é o que o Paty fala, da escolha de ser imparável. Quando você começa a escolher isso, a sair disso, aí sempre vem uma pessoa, sempre vem um amigo, sempre vem um familiar, sempre vem uma situação para dizer, volte, vem pra cá. Vinha, seu lugar. Eu não lhe reconheço mais, você tá estranho. Só que por outro lado, quando você está tão bem, quando você está tão entronizado, quando você está sendo a sua energia, uau, as pessoas reconhecem. E isso que eu ia falar, que aconteceu. Porque, por exemplo, nessa caminhada também, depois de ter feito bem um negócio, depois de ter feito mentoria também com o Paty, de escolher, tipo, agora eu vou ser o que eu sou e que se lasque, as pessoas começaram a perceber isso, tanto que os patrulheiros da fraude. E eu, como eu venho do direito, eu venho dessa muito forma e estrutura, sabe? Não só. Mas a maioria das pessoas também, a maioria das pessoas, elas fazem de tudo para estar certas, para estarem certas. E eu sempre fui feito de errado. E agora eu digo, quer saber, se lasque. Eu sempre fui feito de errado mesmo, então. O que é um peido para quem tá cagado agora? Sim, ou então o pessoal fala, Alisson, você tá doido, você tá louco. Eu digo, tô mesmo, tô. Sabe o que é? Tô. E a minha escolha é ser um louco com dinheiro. É aquilo que Gary fala num dos livros dele. Meu amigo, se você for excêntrico, não, como é que ele fala? Se você for você e não tiver dinheiro, vão te chamar de louco. Agora, se você for você e tiver dinheiro, vão te chamar de excêntrico. Então, por favor, fique rico. Então,
Essa é a minha escolha, que eu brinco com todo mundo. Eu digo, pode me chamar de louco. Agora, a minha escolha é ser um louco com dinheiro. Porque também é outra coisa que as pessoas olham assim e elas não. Como é que eu digo? A princípio, pode parecer afrontoso. A princípio, pode parecer assintoso. Quando você. E Paty também falou disso na live dela, tipo assim, tudo na vida vem a mim, foi no Clube do Livro, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que as- essa realidade é, tudo na vida vem a mim com suor, lágrimas, com sangue, sabe, o Traumidruma, sabe, é um vencedor, é um lutador. E quando você diz, não, eu escolho facilidade, isso para mim é possível, facilidade. Isso para mim é possível. Eu escolho que as coisas caminham. Então, quando aparece alguma coisa, como diz Érida, que está engalicada, opa, que é isso que eu faço com isso? Eu posso mudar isso, se sim, como eu mudo. E pô, vai ficar cedo, sedutivo. E aí, mas meu corpo não gosta muito de academia. Teve até uma coisa bem bacana. Uma experiência que eu fiz com ele, eu vou refazer essa experiência. Que tinha inaugurado o Smart Fit aqui perto de casa, uau, aparelhos, assim, foi até antes da pandemia. E meu corpo já vem pedindo para mim que eu faça uma atividade física, que eu estou um pouco sedentário. E aí eu conversando com ele, aquela coisa, peraí, meu filho, segura aí. E aí eu fui. Quando eu fui, eu perguntei, como você gostou? Uau, expandiu, sabe? O lugar, os aparelhos, as pessoas, aquela coisa toda. Aí eu fiz uma outra pergunta. Corpo, você está na disposição de acordar cedo para vir malhar? Travou, não foi, não foi. E aí eu usei outras técnicas para perguntar pro corpo, o corpo não foi. Ficou, ok, tudo bem. Aí depois veio a pandemia, aí eu não conversei mais com ele, aí isso ficou meio no cantinho, agora estou trazendo novamente para atualizar. Agora é também exatamente para isso. Para que seja uma coisa bacana para o meu corpo, para que seja uma coisa que de fato venha trazer vida para ele. Vida que eu digo assim, venha ser um benefício para ele, venha ser um benefício também. Que ele, de fato, siga a energia do ser você, algo que ele gosta de fazer. E aí, até falando um pouco de competição, que vai ser o nosso workshop de amanhã, eu convido aqui quem não se inscreva, por favor, se inscreva. E que também ainda não está no Nopur, por favor, começa quarta-feira, nossas aulas ao vivo, esperamos todas vocês. É, e o desconto vai até amanhã, tá? Então, por favor, não deixem para depois. E aí, falando dessa questão, então, por exemplo, eu nunca gostei de esportes coletivos, porque tinha muito essa questão da competição. Eu sempre preferi esportes individuais, eu sempre preferi aquela coisa. Sempre foi algo que, de certo modo, me causava um desconforto, me causava um incômodo. Esse sempre ter que ser mais, sempre ter que ir além, sempre ter que bater, aquela coisa toda. Em algum momento eu comprei isso, em algum momento eu trouxe isso para minha vida como essa realidade que a gente compra. Cris aí já está no Nopur. Exatamente, já a gente vai fazer um movimento, hashtag Nopur. E aí, então, sabe, e quando você percebe dessas questões mais individuais, dessa forma de se exercitar, do que dá prazer para você, do que faz sentido para você, e é isso que eu estou nessa pergunta. Mas eu falei, eu não falei como eu cheguei no Binho. Falei de Eri, daquela coisa toda. Enfim, então, eu tinha muito ponto de vista, a Érida foi a primeira pessoa que me falou da classe Binho, eu não conhecia de fato, eu sabia de sim, claro, peraí. Como o Binho chegou para mim na corrupção? Eu vou dizer por que chegou na corrupção. Porque eu recebi o PDF. E aí, você leu? Você leu o PDF? Você leu o PDF? Não, você não leu o PDF. Porque você não comprou. Você não fez esse movimento de ir. Não é você. Não é aquela coisa que também a gente mal identifica, sabe? Essa questão do receber com facilidade, alegria e glória. Receber. Ok, mas foi meio que na corrupção. Porque o que é a corrupção? É se fazer de menos. Então, foi aquele PDF que roda por aí, que é pirata, vocês devem conhecer, chegou para mim e eu não li. E ficou aqui, perdido, o arquivo perdido no celular. Até depois uma amiga daqui de Salvador que vende, eu comprei na mão dela. E aí eu comecei, e rabisquei algumas coisas e não aprofundei na leitura. Aí depois
Não era para mim, por exemplo, uma classe que fosse que me chamasse a atenção, em hipótese nenhuma, não chama, até porque não é pré-requisito. Então, como não é pré-requisito, e a gente tem essa mente bem, como é que eu digo? Bem algorítmica, não é? Isso, e a gente não segue a energia, a gente traça todos os pontos, o que é que eu preciso ser para CCF, não sei o quê. E como o pessoal fala, a gente academiciza a Access, a gente quer pegar a Access e trazer para essa realidade academicista, quando na verdade os pré-requisitos são que para que você tenha mais musculatura energética, para que você consiga perceber a energia, para que você consiga captar e fazer uma facilitação, literalmente uma facilitação boa. Porque uma coisa também que me espantou foi quando Patrícia falou que, tipo assim, cuidado que você pode estar facilitando uma mentira. Aí eu, hã? Como é isso? Porque logo que você entra, não é? Logo que você está no vinho, você começa no pode POC da vida, nananana, fazer aqueles processos verbais enormes. E aí, Patrícia, cuidado, porque isso aí pode ter uma. Inclusive, se eu não me engano, ela foi a única facilitadora que falou isso, que eu me recordo de ter falado disso. E aí que eu disse, e na época ainda não trabalhava com ela, na época ainda não seguia, né? Não contribuía com o trabalho dela, que é muito mais uma contribuição para a gente também. Porque como ela fala, e não se engane de trabalhar com ela, é uma facilitação 24 horas. E aí, sabe, que veio aquele negócio, tipo, então não entrava, por assim dizer, era algo que não estava no meu radar, era algo que não estava na minha. Nem pensava. Eu já via que ela fazia Clube do Livro. Na época, ela fazia o Clube do Livro no Facebook, dia de domingo. E aí eu também tinha aquele pensamento, tipo, é meu domingo, eu vou deixar de estar tomando meu café, eu vou estar no bar tomando minha cerveja para estar aqui, lendo o livro. Por favor, me poupe. Então, como são as coisas, né? As voltas que o mundo dá. E aí a Erida tinha feito os workshops, aí a Erida falou do Binhu, que ela tinha feito a classe Binhu, aquela coisa toda. Aí eu disse, tá bom, me passa, como as pessoas fazem. E aí, quando ela me passou o Google, na época ainda, era o formulário do Google Forms, que eu olhei, aí eu disse, pra que eu vou pagar, fazer esse investimento para fazer isso? Para dizer que eu posso ser eu? Me poupe. E ficou lá. Isso foi em janeiro desse ano. Mais ou menos foi em dezembro, janeiro desse ano, que ficou lá guardadinho e disse, não vou fazer agora, enfim, não vou fazer esse investimento, e eu fui bem racional. Aí, passou tudo, não é? A equipe de Patrícia cresceu, aquela coisa toda, e num dos grupos ela disse assim, pessoal, eu estou abrindo, minha equipe está crescendo, e eu privilegio vocês aqui que já acompanham o meu trabalho, aquela coisa toda, para vocês trabalharem comigo. Por favor, quem quiser, quem escolher, manda uma mensagem para mim no privado. Aí eu, gaiato, assim, o que eu tenho a perder? Nada. Então, vou mandar, não tenho nada a perder. E aí eu sei que demorou um pouquinho, e meio assim, tinha aquele negócio que quem segue a energia de Patrícia, ou quem percebe, quem recebe a energia dela, sabe que está para além de tempo e espaço, basta você expandir e se comunicar com as moléculas dela e receber, de fato, a contribuição que ela é uma das poucas pessoas que, de fato, e isso eu posso afirmar mesmo, não só por conhecer, por trabalhar, e também por receber. A gente recebe uns burdoadas de vez em quando, mas sabe, aquelas luvas de boxe para dizer, saia dessa solidificação, saia desse ponto, você pode ir além disso. E aí, basta você expandir, fazer uma pergunta e entrar, se conectar com a energia dela, e foi isso que eu tinha feito, porque também uma das coisas que eu venho me trabalhando muito, como eu já falei logo no começo, essa expectativa de resultado, essa expectativa de ter que dar certo, sabe? Essa coisa de fracasso. Isso ainda é uma coisa que me dá um nó. Eu ainda fico meio que travado em relação a isso. E aí eu disse, e aí nessa forma que eu expandi aquela coisa toda, que veio aquela coisa, não é para agora, tudo bem. E aí, só que, tipo, não era para aquele momento. Porque isso foi, ela falou no final de semana, isso foi mais ou menos no começo da semana, que eu
Só que em 10 segundos tudo pode mudar. Aí quando foi na quarta-feira, mais ou menos no meio da semana, ela me falou, ela me chamou, disse, ó, você foi uma das pessoas que disse, você quer fazer uma entrevista comigo? Aí eu disse, quero, escolha. E aí nós marcamos a entrevista, fomos eu e Lu, e aí quando ela veio com a proposta, ela disse, ó, eu tenho duas propostas aqui, de trabalho na minha equipe, aquela coisa toda, e uma delas era o Binho. E aí, quando ela falou assim de Binho, aí eu disse, é Binho, é Binho. E aí, tanto que depois ela falou que ela sabia. Lu ficou com o outro trabalho, Lu ficou com a outra proposta e veio o Binho para mim. Depois ela disse, eu sabia que a Alisson era para o Binho, eu sabia que a Alisson era para ser contribuição, não é sendo você, para contribuição nas classes de Binho, para trabalhar nessa organização, na divulgação, na captação. E mesmo assim, a cada classe é diferente, a cada classe é você entrar mesmo, sabe, nessa energia do Binho, daquela coisa toda. E aí isso foi em abril desse ano. Eu disse, eu vou... Como é que eu vou ser um promoter da classe Binho se eu ainda nem fiz a introdução? Aí eu fiz a introdução. Aí ficou um negocinho ali, aquela coisa toda. E aí depois ainda tinha aquele ponto de vista. É uma classe... E aí até que chegou um momento que eu disse, é agora. Como ele mesmo fala, não é? Agora é a hora. E aí eu disse, vamos. E aí eu fui, e aí eu me joguei, e aí eu fiz a classe. E eu também não tinha pretensão nenhuma de me tornar um facilitador intro. A Geni está aqui, não está que eu vi. Não sei se ela saiu, mas eu vi que ela estava aqui no começo. Que era uma das primeiras facilitadoras de intro, Binho. Inclusive, ela também vai estar aqui durante essa semana. E aí a Cris Neves, a Simone Corrêa também. A Simone Corrêa também vai estar aqui. Quem é mais, Alisson? E Lu Antunes, que esteve ontem. E aí, como é que eu digo? O requisito era você fazer essa classe de 2 dias e meio, uma aventura de final de semana, pagar a taxa e pronto. Só que, tipo assim, não vou fazer. Até que veio essa mentoria de outra pessoa que não é de artes, de outra pessoa que não sabe, que não tem essa visão, ela, muito pelo contrário, ela tem essa visão muito mesmo, assim, dessa realidade. E quando ela chegou, ela disse, você, a sua mensagem impacta em outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo que você passou. Aí eu disse, é o ser você. O que ele está dizendo, em outras palavras, é para que eu leve essa mensagem do ser você para o mundo, do ser você para as outras pessoas. E foi que eu disse, uau, essa classe pode ser uma contribuição. E hoje me vem muito também aquele, como me chamo de vir a me tornar um facilitador Binho, porque de fato transforma, de fato aquela, sabe, quando você sai do julgamento de você, quando você sai, quando você começa também a fazer a quem pertence isso, começa a usar as ferramentas, você diz, uau, muito do que eu trouxe, muito ponto de vista que eu trouxe não é meu, e você começa a abrir esse espaço para ser você, é muito bacana, porque as pessoas também, intuitivamente, elas começam a perceber isso. E aí que eu falava também no começo, foi quando veio uma prima minha, que aí estou passando por uma mudança também no meu Instagram, isso está refletindo, eu fiz uma nova conta no Instagram, eu falei aqui também do designer que criou a minha marca nova, aquela coisa toda, e ele conseguiu traduzir na marca. Isso, de fato, é a minha energia, isso, de fato, o que eu sou. E aí uma amiga hoje percebeu, ela falando aquilo, e ela, ai, amigo, não sei o que, esse é sorriso, que é sua marca registrada, e essa pessoa acolhedora que você é, não sei o que, eu digo, uau. Tudo bem, ela é meio suspeita porque é minha amiga, mas tudo bem, ela captou, que foi a mesma impressão que o designer captou, e eu disse, uau, então significa que eu estou seguindo essa energia, eu estou sendo. E aí também, quando eu postei a minha nova marca, aquela coisa tudo, uma prima minha, também é minha suspeita, porque, enfim. Mas o bacana é que ela usou uma palavra que nós usamos muito, inclusive, uma das lives que eu fiz aqui no Fractal foi da leveza, de ser a leveza, foi exatamente essa palavra que minha prima usou.
por assim dizer, me descrever, ou para expressar o que ela estava percebendo. Ela disse assim, que você continue sendo essa leveza aonde quer que você vá, em qualquer situação que você se encontre, ou qualquer situação que as pessoas que cheguem até você encontrem essa leveza. Eu disse, uau, é isso. É, é, é um feedback de que, de fato, eu estou sendo eu, de que, de fato, eu estou seguindo essa energia. E eu sendo eu mesmo, eu sou capaz de transformar, sabe? Eu sou capaz de transformar não só o meu mundo, mas também de transformar o mundo em volta, porque as pessoas vão perceber isso, as pessoas vão perceber essa linguagem energética, essa congruência, vão perceber que estão congruentes e uau, o que mais é possível? Então, eu falei demais, quase sem parar. Então, eu faço perguntas, porque senão eu vou falar mais. Aí, também falando de cristalização, falar mais, aí eu estava meio que buscando conteúdo para produzir, porque também tem aquela coisa. E aí tem como é que eu falo? Porque durante muito tempo eu já falei aqui de eu ficar facilitando, sabe, as pessoas sem elas me pedirem, isso não era gentil. Como eu falei também um pouco das crenças, não é? Tem um amigo que tem aquela crença, Nossa Senhora, eu já tenho uma outra relação e aquela coisa toda. E aí também de apresentar access para as pessoas. Porque a minha percepção é que, tipo assim, a gente vai muito com esse linguajar de access, que é o jargão, que é o que o Paty fala, os nossos jargões, aquela coisa toda. Mas a maioria do público mas percebe que estamos rodeados de tanta crença padrão. Sim, Deb, exatamente. Tanta crença, tanto padrão, daqui a pouco eu chego aí. É, estamos, sabe, e nesses jargões, nessas coisas todas, por exemplo, do interessante ponto de vista, aí teve uma vez, porque, por exemplo, eu sou multiferramentas, multiplataformas. Agora, a ferramenta que mais dialoga comigo, a ferramenta que mais vai no meu ponto, nas minhas questões, é a Access. São as ferramentas que a Access me apresentou. São, são simples, não tem nada, e é o que eu gosto também, sabe? É o que me encanta, porque não tem aquele negócio tipo, ai, vai assim, vai assado. E teve uma coisa muito engraçada, que foi num banner de uma outra técnica, de uma outra ferramenta, estavam os 4 facilitadores assim. Aí eu fiz o print e compartilhei com o Iago. Eu disse, olha para isso, amigo. Em Axis não tem isso, porque em Axis um vai estar assim, outro vai estar assado, outro vai estar assado, e isso é lindo, porque é valorizado a energia que cada pessoa é, a energia que cada facilitador é, sabe? Por exemplo, a Paty, ela tem a energia dela, outros facilitadores têm a energia deles, específicas e própria. E ninguém copia ninguém, porque um ser infinito, ele não pode ser plagiado. A minha energia, ela não pode ser copiada. Porque só eu tenho esse borogodó, como cada uma de vocês aqui tem o borogodó específico de vocês. O negócio, o babado, é a gente encontrar isso. É a gente encontrar o que é leve, sabe? É se despir, como o Deb colocou aqui. Quando você fala, seja você parece simples. É simples, é simples. Mas percebo que estamos rodeados de tantas crenças, padrões, formas e estruturas que realmente você precisa estar aberto aos julgamentos. Sim, Deb, estar aberto para receber. E é uma coisa que o Patrícia... Período de internação, fazer sempre cansa. Não é aqui. E é uma coisa que Patrícia trabalha muito comigo, que é o receber os julgamentos. Porque não se engana, essa pessoa senta, né? Beleza, mas tem algumas coisinhas aqui que ainda travam. E aí, ela vai no ponto, tipo, que é isso aí. Então, sabe? E quando ela começou a falar que, tipo assim, eu não estava na disposição de receber os julgamentos. E que isso era o que me impedia de ir além, eu disse, uau, sabe? Tipo, você precisa de fato estar na disposição de receber o julgamento. Só que nessa realidade, a gente é doutrinado a erguer barreira para não receber o julgamento, que foi o que eu sempre fiz. Porque eu tentava o tempo todo, e é muito, no meu caso, é muito interessante, é muito engraçado, que eu tentava o tempo todo me negar. Eu dizia, não, eu não sou isso. E aí eu vou utilizar o exemplo da sexualidade, que é o mais, como é que eu posso falar? É o mais visível, por assim dizer, ou é o mais
berrante ou é mais, não vou dizer escatológico, mas pronto, é o que mais foge do padrão da normalidade, por assim dizer. Em que pese hoje seja tão natural, mas é o que mais fora da curva. Hoje, por exemplo, eu tenho 38 anos, então eu sou da década de 80, 90. Os millennials que vêm agora, os novinhos, de 17, 15, 20 anos, já tem uma outra mentalidade, já tem uma outra cabeça. Então, para eles, aquilo está aqui. Então, por exemplo, as sobrinhas dela já têm uma outra mentalidade, já têm uma outra percepção a respeito disso. Diferentemente das pessoas da minha faixa etária que vieram um pouco antes, que sabe que isso era muito pejorativo, que as pessoas sempre olhavam para você e apontavam, e eu sempre ficava negando, não, eu não sou isso, não sou, não, eu não sou, não, eu sou macho, não, eu sou, sabe? E sempre ouvia também isso. E sempre ouvia, não, ó, fale grosso, não, ó isso, ó, menos trejeito, mais não sei o quê, mais isso. E até que chegou um momento que eu disse, quer saber, foda-se. Foda-se. E isso foi muito disruptivo num determinado momento, isso foi muito impactante numa determinada circunstância de minha vida, mais ou menos no final da adolescência, início da minha vida adulta, que eu fui, não fui um adolescente rebelde, mas eu fui um adolescente ousado. Eu fui muito disruptivo naquele período, hoje nem tanto. E é aí que tinha voltado para a caixa, inclusive até nessa questão também de ser aceito pela profissão. Sabe onde que um advogado com óculos assim ia passar seriedade? Onde é que você ia fazer uma audiência, sabe? E você ia passar credibilidade para o cliente? Onde é que você usar uma gravata tchan, você ia ah, representar o seu cliente. Eu sempre trabalhei muito eu fui do corporativo, então eu trabalhava para as grandes empresas, para os grandes conglomerados, para os bancos, então completamente tech, né? Então, era muito aquilo. E eu, sabe, eu sempre rebatia, eu não recebia. Ou então, quando eu recebia com ponto de vista. Eu recebia. E quando eu comecei sabe, a fazer isso. E teve uma questão também que para mim pesou também, que era a questão dessa autoimagem, quando eu comecei a ficar calvo, quando meu cabelo começou a cair, aquela coisa toda. Hoje para mim é tranquilo, eu até levo na brincadeira. Aqui também é o julgamento, porque essa realidade ela é toda baseada nisso. Ela é toda estruturada nisso. Só que para a gente sair disso é você ser você. Porque quando você for você, sabe? É até como eu brinco, pode ser o Papa, pode ser Bill Clinton, na época era Bill Clinton, pode ser, pode ser Obama, sabe? Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Lula, enfim, o Bozo. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. É até bom, sabe, utilizar o Bozo. Sim, você é você, eu sou eu, e daí? Eu não vou me anular para caber nesse espaço. E por isso mesmo, muitas vezes, eu recebi o julgamento de ser arrogante. Hoje, aí eu uso interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Só que, claro, eu não vou usar como arma. Eu vou ali mentalmente, tudo bem, às vezes por dentro querendo mandar a pessoa pra merda, né? Aquela coisa toda, faz, e aí vai, vai dissolvendo, vai aquela coisa toda. Mas nesse período, nesse momento, não. E hoje eu entrei, porque como eu falei, no primeiro momento é a rota também da vulnerabilidade, que nessa realidade, vulnerabilidade é tida como uma fraqueza, e na verdade é a nossa fortaleza, por assim dizer, é o nosso ponto-chave, é o nosso ponto de virada, mas porque também a gente claro, é uma escolha, sabe? Você destruir, descriar o padrão, você destruir, descriar tudo que você foi desde quando eu comecei essa live, esse Zoom aqui com vocês. Mas essa realidade ela ainda tem um pouco do processo, ainda tem um pouco aquilo desses pontos de referência que você sempre fica buscando, aquela coisa toda. Então, antes eu apresentava, não, eu sou um bom profissional, eu sou capacitado, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu passei em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, sempre buscando essas credenciais. Depois que eu fui percebendo, eu digo, não, eu posso ser o mesmo. E naturalmente esse talento, naturalmente as minhas habilidades, naturalmente aquilo que eu sei fazer bem vai aparecer sem esforço.
Porque o ser não requer esforço. O ser simplesmente é. Você não precisa se esforçar para ser quem você é. Quando você está sendo você, quando você está na sua energia, a coisa flui. E ela flui, não só a coisa flui, como as pessoas começam a, de fato, perceber e a perceber essa congruência, a perceber, de fato, a contribuição que você pode ser. E quem não está nessa congruência, quem não está percebendo isso, quem não recebe isso, lança para você o julgamento. Só que aí a gente tem que lembrar que, tipo, não é sobre mim, é sobre ele, é sobre a pessoa. A pessoa, quando lança sobre você, lança sobre nós um julgamento, ela diz, ela tem muito mais a dizer a respeito dela do que a respeito de nós. Então, hoje, quando eu tenho essa clareza, quando eu tenho essa consciência, dizer, cara, não é sobre mim, ele não está falando de mim, na verdade, ele está externalizando aquilo que ele vibra, aquilo que ele pensa, e aí eu baixo barreira para, sabe, da vulnerabilidade, que também é um outro ponto, que para exercitar mais, para receber mais. Para receber isso, uau, isso é mágico. Agora, claro, é todo um trabalho, é toda uma musculação energética para que a coisa seja meio que instantânea. Suzy aqui. Para quem é de Axis, é relativamente fácil escolher e perguntar como começar o caminho do ser. Se eu fosse falar para quem não é de Axis, Suzy, boa pergunta. Se eu fosse falar para quem não é. Primeiro, aí a gente tem que começar a destruir, descriar esses pontos de referência, porque a gente sempre vai ficar, eu sou Alisson, filho de fulana e de Beltrano. E nananã, e sou advogado, e moro na rua tal, e faço isso, e faço... A gente sempre vai ficar buscando, sabe, esses pontos de referência. E é muito interessante também que as crianças são educadas nesse sentido. Aí Cris está dizendo aqui, dando a pista, siga o seu coração. Exatamente. Então, faça o que faz seus olhos brilharem. E isso é bacana também, o que Cris está dizendo aqui, de seguir o seu coração, de seguir aquilo que faz você vibrar, porque dentro dessa realidade, inclusive, eu tenho percebido, e é por isso que eu sou muito grato a mim, por estar sendo eu, por estar essa energia, porque quando a gente está sendo a gente, as coisas vão chegando, e aí eu tenho, inclusive, feito mentorias completamente dentro dessa realidade, dentro dessa caixinha, mentorias de posicionamento, daquela coisa toda, de linguagem e tudo mais. E aí, o que eles têm dito, e eles, pelo menos as pessoas que eu tenho acompanhado, as pessoas que eu tenho escolhido para me acompanhar, eles têm dito assim, siga o seu coração, siga o que você sabe. E eles não são de Axis, sabe? Eles não fizeram bem o negócios para dizer, faça o que faz, seja você que o dinheiro vem. Tanto que, por exemplo, quando eu estava aqui com vocês, num Zoom, com pessoas que eu não sabia, com empresários, com todo mundo, sabe? Pessoas do Brasil todo. E aí esse mentor, ele chegou e disse, você vai ser você. Você vai falar para o seu público. Você vai falar para as pessoas que têm essas dores que você tem. E esse vai ser a comunicação, porque são as pessoas que estão na disposição de receber. Muitas vezes o que impede a gente de ir além são os pontos de estabilidade, são os pontos de referência que a gente não quer abrir mão. Só que aí vem a pergunta, como é que eu posso ir além disso? Como é que eu posso, como é que eu falo, fazer uma nova escolha se eu não estou na disposição de abrir mão do que não vai criar mais para a minha vida? É o que Paty fala também do workshop dela da bola maluca, sabe? Você está saindo da realidade de escassez previsível, realidade causal, por assim dizer, para a realidade de possibilidades, mas ou você vai para lá ou você fica aqui, porque se você ficar com os pés, um pé lá, um pé cá, a coisa não vai acontecer. Vai ser um desgaste energético muito grande. E cada vez, e eu também já passei por isso, cada vez que eu ia, cada vez que eu dava o passo, vinha uma pessoa me puxava, vinha uma pessoa, sabe, me puxava. E hoje eu tenho essa clareza, tipo, é a minha escolha. Não é a escolha dos meus amigos, ok,
Não é a escolha deles, mas é a minha escolha. E eu estou comprometido com a minha escolha. E eu sei que o universo, como por exemplo, já são quase 10 horas da segunda-feira feriado, temos 17 pessoas aqui me ouvindo. Uau, como eu posso ter mais disso? Como eu posso levar isso para mais pessoas que de fato estão interessadas e conectadas com a minha, com essa energia, com a contribuição que eu posso ser, sabe? Então, e não, por exemplo, nesse sábado eu estava com um desses amigos. Não é que não adiante, mas, por exemplo, eu sei que não é gentil com ele falar sobre ponto de vista, que o seu ponto de vista cria a sua realidade. Hoje eu sei como lidar com ele. Ok, é o ponto de vista dele, ele está com aquela visão solidificada, aquela coisa toda, é o que ele vai ter para a vida dele. Antes eu ficava ali cutucando, antes eu ficava ali. Hoje eu vou muito mais me trabalhar, muito mais na permissão de estar com ele e de ser a contribuição que eu posso ser apenas sendo quem eu sou, apenas sendo essa energia, apenas sendo eu. E é a ponto que ele diz, eu estou com saudade de você, você está sumido, eu gosto de ouvir alguma coisa sua. E foi isso, inclusive, também que me fez atualizar essa escolha e seguir com essa escolha, ser congruente com essa escolha, de levar a minha palavra ao mundo, de levar a minha voz ao mundo. Porque muitas vezes, não só de levar a minha voz ao mundo, a minha palavra ao mundo, para as pessoas, mas também, por que não, de monetizar e também estar na disposição de receber julgamento por isso. Porque antes era um absurdo. E eu sei que muitas pessoas vão dizer, nossa, mas é um talento seu, nossa, mas é algo que você faz tão bem, nossa, tipo, sim, qual o problema se eu escolher ser remunerado por isso? Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais expansivo? Fazer o que eu gosto, fazer bem feito, fazer de corpo e alma, me entregar, facilitar a pessoa e ainda receber dinheiro em troca. Uau! E aí, e receber um bom dinheiro por isso. Mas antes eu tinha julgamento, e foi o que Debbie falou aqui dos julgamentos sobre isso. Foi uma coisa também que Patrícia trabalhou muito comigo e vem trabalhando, desses julgamentos que eu não estava na disposição de receber esse julgamento. E antes, que era algo que fazia, eu faço por prazer, eu faço porque eu gosto, e depois vinham essas devolutivas, Alisson, aquilo que você falou, nossa, fez todo sentido. Aquilo, não, aquele ponto que você falou comigo, que eu não enxerguei, hoje eu consigo ter clareza, hoje eu consigo enxergar. E foi ali que eu consegui, sabe, perceber, que eu consegui capturar isso, uau, isso sou eu. Essa é a contribuição que eu posso ser. E muitas vezes também, teve alguém que falou da Patrulha da Fraude, que eu não vi aqui quem foi, que também tem isso, como por exemplo, não que minha mãe seja uma patrulha da fraude, mas a questão é também de, por exemplo, se o padre falar, ela vai ouvir. E muitas vezes eu falo a mesma coisa e passa batida. Aí depois ela vem, aquilo que você disse, o padre tal falou, eu digo, não é mesmo, porque o padre falou, você escuta. Porque o padre falou, você valida. Porque muito disso também, as pessoas ainda estão carecendo, ainda estão buscando essa validação, ainda estão buscando serem validadas, ainda estão buscando estarem no lugar do certo. E uma das melhores coisas que eu escolhi, até vim nesse corpo, vim com essas características, aquela coisa toda, foi me fazer de errado, quer dizer, deixa eu me expressar melhor. Foi não estar de acordo com essa realidade, porque eu era feito de errado o tempo todo. Então agora, como eu disse, quer saber? É isso mesmo, eu não vou mais brigar, eu vou seguir o fluxo e tá tudo lindo e tá tudo certo. E o que mais é possível. Estamos encerrando, nossa. Eu tô melhorando nisso, eu confesso pra vocês. No começo me dava um medinho, assim, sabe? Tipo, será que eu vou conseguir sustentar uma live de 1 hora? E sem perguntas, e só falando, e sem ficar chato. Porque tem isso também, né? Tem algumas pessoas assim, pode pôr nesse meu ponto de vista. Mas é uma conscientização. Tem pessoas que falam que, uau, você fica ali entretido, você fica... como é que eu digo? É um convite, sabe? Já tem outras pessoas que falam, e isso também tem a ver com ser você. Porque quando você está sendo você está tão presente, você está tão
tão entronizado, sabe? Tão acostumado com aquilo, você está sendo você, que a coisa flui, não precisa esforço. Você não precisa fazer nenhum esforço para ser quem você é, para ser o que você é, para ser essa energia de contribuição. E as pessoas que estiverem na disposição de lhe receberem vão lhe receber. Quando você não está sendo, fica aquela coisa pesada, fica aquela coisa, sabe, madorrenta, fica aquela coisa. Por quê? Porque ali tem uma mentira, ali tem algo que não está encaixando, ali tem algo que não está congruente, porque é exatamente isso. E um dos meus maiores medos, abrindo aqui o coração para vocês, era esse, de ser esse tipo de pessoa. Ai, Cris, obrigado, gratidão, meu bem. Aqui é exatamente isso. E cada vez mais vencendo esse convite quando eu venho sendo eu mesmo. E também estou nessa disposição de receber esses julgamentos, sabe? De receber os elogios, que é algo que a gente também não sabe receber, eu também não sabia receber. Na verdade, receber é algo que a gente não sabe. Por isso que na nossa classe de barras é falado que uma das coisas, barras é para ensinar o corpo a receber. Porque nessa realidade a gente não sabe receber. A gente não sabe receber julgamento, e a gente também não sabe receber elogio. A gente sempre fica... tem que entrar na caixinha, tem que entrar, sabe? O elogio tem que vir só dessa forma. Ou o julgamento, que é o que mais a gente sabe fazer, mas a gente repulsa, a gente repele ele com as nossas barreiras, né? Porque é dito que é algo que não é bacana. E é mesmo. Se tem uma coisa que eu posso utilizar para resumir, isso é muito gratificante. E gratificante no sentido de, não só de grandioso, mas, sabe, daquela energia da gratidão. E Gary fala que onde tem gratidão não pode ter julgamento, que julgamento e gratidão, eles não ocupam. Exatamente. Uhum. Eles não ocupam o mesmo espaço. É exatamente isso. Porque quando você está sendo você, essa é a energia que você passa. Essa é a energia da gratidão. Você é grato por tudo. Você é grato por você é grato pelo julgamento, você é grato pela pedrada, você é grato pelo elogio, você é grato pela crítica construtiva. E aí você vai fazendo essas perguntas. E o negócio também foi uma coisa, para finalizar, que eu fiquei meio assim, quando numa das mentorias com Paty, que uma pergunta leva para outra, que vai para outra, que vai para outra, e o negócio vai expandindo, você, uau, é isso. É exatamente isso. A Ellen está aqui, foi fácil perceber, apesar de já ter ouvido algumas coisas antes. Gratidão, ok, meu bem. E isso também era uma das coisas que eu ficava me parando. Eu digo, gente, mas eu vou falar de algo que todo mundo fala. Vou dar um exemplo, 5 elementos da intimidade. Patrícia fala, vários facilitadores falam, várias pessoas falam, mas tipo, eu vou falar com o meu borogodó, eu vou falar com o meu tempero. Então, isso vai ficar leve. As pessoas que estão assim, vão. E tudo já foi dito, não é? É como canta Renato Russo, qual foi a palavra que nunca foi dita? Exatamente, capta quando capta, né? A coisa vem quando vem, então talvez é a forma, ou talvez a disponibilidade da pessoa que aí conecta, e aí a coisa acontece com tempero baiano, se bem que eu tenho um ponto de vista aqui da Bahia, que a Bahia é muito bem vista de fora, porque aqui dentro, eu até partilhava isso com o Iago, que agora está nessa experiência fora da Bahia, e que é meio que pródiga, eu tenho esse ponto de vista. Que, tipo assim, para as pessoas de fora, o baiano é muito bem visto. Uau, aquela coisa toda, enfim, tudo mais, sabe? Mas aqui de dentro, para as pessoas aqui de dentro olharem para as pessoas daqui de dentro, eu não percebo meio essa valorização. Eu não percebo muito isso, sabe? Meio que a energia meio que ali atravancada, e pode que vamos liberar esses pontos de vista em relação a isso. Como pode melhorar. O que mais é possível. Então é isso, meus amores. Eu até anotei aqui os negocinhos, mas eu não terminei nem falando, nem fazendo a pergunta. Tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que eu deixei passar? Eu quero saber onde é que é a Rua Tal, que você tem essa rua, eu não conheço aí na Bahia, não. Rua Tal. Aqui mas tem o Bar Tal. Quando você vier aqui, eu vou te levar nesse bar.
Não, Bartal eu conheço. Até Conhece? conheço Bartal. Mas a rua tal que você mora eu não conheço, não. O Bartal é perto de onde minha mãe mora, Que é aonde? na Costa Azul. Agora, Legal. que eles falam que são rituais, né? Que a Nath já colocou, obrigado, Nath, do Nupu, aquela coisa toda, Keras. Então é isso, pessoal, o que mais é possível, mais alguma coisa, mais alguma pergunta, mais alguma contribuição? Gratidão. O que mais aqui que a gente pode Alisson, muito trocar? obrigada Diga. pela presença exuberante, deliciosa para Leon! nós. Foi uma gostosura essa noite, para mim, pelo menos. Tá bom? Muito obrigada. Ótimo, então que nós encerremos o feriado em alta vibração para começar a semana, por assim dizer, também em alta vibração. Então, Com recebam aí, Borogodó e Dendê. exatamente, recebam aí meu caloroso abraço, meu caloroso beijo, gratidão por estarem aqui, por compartilharem comigo. Nesse momento, não me deixarem só, não me deixarem falando sozinho. A gente se vê por aí. Um beijo, Tá bom. até as próximas. Beijo. Beijo. Tchau, galera. Tchau.